passar agora a voz para a professora Nádia, né? Nádia, obrigado por ter topado fazer essa fala com a gente hoje, essa palestra. Tenho certeza que é um assunto bastante interessante. Estava comentando com os alunos ontem, estava dando aula ontem pela internet, né? Estava comentando, né, para os alunos, não deixarem de participar da aula de hoje, que eu só conheço duas pessoas que foram para a Antártica. Você e um professor meu da UEM, que foi, sei lá, na década de 80, 70, não sei. Não, desculpa, ele não foi. Eu tô confundindo, eu só conheço você que foi. Ele não foi. O que ele contou foi que ele iria, e quando ele soube que iria, ele precisaria assumir a vaga do concurso lá da UEM. Então ele teve que decidir ou ir para a Antártica ou começar a trabalhar na UEM. Putz, que foi difícil, hein? Agora eu me lembrei também um outro que eu conheci, né? Não conheço mais, assim, não tenho mais contato com ele, um professor da Univale. Também, quando eu trabalhava em Santa Catarina, eu conheci, ele também tinha ido já 2 vezes. Então, acho que o que você vai falar, com certeza, vai ser interessante para todo mundo que gosta de biologia, né? Nós estudantes, né? Eu ainda continuo estudante, e sempre serei. Então, a palavra é tua, Nádia, fica à vontade. Garanto que vai ser divertido. Então, pessoal, boa noite. Obrigada, Daniel, pelo convite, pela oportunidade aí. Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Nádia. Algumas pessoas já tiveram aula comigo, a gente já conversou aí nos corredores. Para quem não me conhece, então, eu sou professora do campus Astorga, tá? Mas volta e meia a gente está fazendo alguma colaboração aí com o pessoal de Londrina, tem sido bem bacana as coisas nesse sentido. Eu sou bióloga, eu sou mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná, e agora sou doutoranda em Biologia Comparada pela UEM. Durante o mestrado, eu desenvolvi um projeto, né, que trabalhava sobre o metabolismo energético de peixes antárticos. Então, nosso objetivo era avaliar, basicamente, qual que era o impacto do aumento de temperatura sobre o metabolismo dos peixes que vivem na Antártica. Então, por conta disso, eu tive a oportunidade de estar na Estação Antártica Brasileira no ano de 2012, tá? E daí eu trago para vocês essa palestra para contar um pouco de como que é a vivência de pesquisa na estação, como que é a vivência em si na estação, porque tem uma série de particularidades e tal. Aquela pergunta de sempre, é frio? É, muito frio. Enfim. Então, eu trago para vocês aí essa fala, espero que vocês gostem. Só avisando desde já, a maior parte das fotos que eu vou mostrar para vocês são minhas mesmo. Tá? Essa primeira aqui, por exemplo, é uma foto minha, das minhas preferidas. Então, uma das coisas que a gente mais faz lá, além de trabalhar, é tirar foto. Né? A gente vai comentar mais um pouquinho mais para frente. Então, gente, para começar, a Antártica ela é o continente dos extremos, certo? O que isso significa? Que é o continente mais frio, isso é óbvio, a gente já está ciente disso, embora o ministro da Saúde o interino da Saúde acha que no Nordeste é um pouco mais frio, mas há controvérsias. É o continente mais seco, né? Então, a umidade relativa do ar, embora tenha muita água doce disponível, essa água está toda em forma de gelo, então a umidade relativa do ar é extremamente baixa. Isso leva uma série de questões, tanto para os animais terrestres que vivem lá, mas também para a gente fica lá, pensem assim, no inverno mais seco que vocês já passaram, é bem pior lá, é o nariz doendo o tempo todo, o cabelo fica maravilhoso por outro lado, porque fica assim, lisinho. O continente mais alto, isso talvez vocês não imaginassem. Embora o pico mais alto do mundo seja o pico Everest, que fica lá na Ásia, em média, os picos da Antártica, eles acabam tendo a média mais alta do mundo, então é um continente com muitas montanhas por baixo de todo aquele gelo, tá? Então é considerado o continente mais alto. É o continente mais ventoso, então os ventos atingem as maiores velocidades do planeta Terra lá na Antártica. Venta pra caramba, venta muito o tempo todo, é muito difícil um dia que não esteja ventando muito, tá? Mesmo na região da península ali é bastante complicada a questão do vento, assim, judia da gente. É o continente mais isolado, então isolado geograficamente,
o continente mais próximo da Antártica é a América do Sul, que está distante ali, se vocês verem, não sei se vocês conseguem ver o cursor do mouse aqui. Dá para ver, Nádia. Dá para ver? Então, Tá. essa distância aqui entre a Patagônia, aqui, o extremo sul da América do Sul, e a Península Antártica é de 1.000 quilômetros. Aqui até a África, então aqui vocês estão vendo um cantinho de Madagascar, para a África é cerca de 2.000 quilômetros, e para a Austrália é cerca de 2.000, aqui para a África, perdão, são 2.500 quilômetros, mais ou menos, e para a Austrália cerca de 2.000 quilômetros de distância. Então, é o mais isolado de todos os continentes, certo? E, obviamente, é o continente mais bonito. Claro, praias tropicais, florestas tropicais são muito bonitas também, mas as paisagens que a gente encontra lá na Antártica são incomparáveis, são realmente muito bonitas, certo? Então, a Antártica é o continente mais austral, ou seja, é o que está localizado mais ao sul do mundo, certo? Austral significa ao sul. A gente tem condições extremas de baixa temperatura, vento forte e a sazonalidade marcada. Sazonalidade significa que a gente vai ter um verão muito característico, um inverno muito característico. Pô, verão na Antártica? Sim, tem verão, não significa que é quente, não é um verão tropical. Mas no verão a gente vai ter dias muito longos e no inverno dias muito curtos, noites muito longas por consequência. Então isso vai moldar toda a biodiversidade local, toda a dinâmica da fotossíntese, vai acabar sendo impactada por essa sazonalidade e vai acabar impactando também no recrutamento de recurso para todos os animais que vivem lá, tá? Por conta dessas características, a diversidade da vida terrestre é bastante baixa, né? Então, a gente tem aí alguns exemplares. A primeira foto aqui que vocês veem, esse aqui é um lobo marinho, tá? Esse aqui é um filhote. A gente conseguiu fotografar uma família inteira. Depois eu vou mostrar mais fotos deles, que eles estavam num dia que estava bastante sol, estavam se divertindo lá no Sora, uma família inteira. Esse aqui é um filhote de lobo marinho. Aqui vocês têm uma foca caranguejeira, super comum, super mansa, são bichos, assim, lindíssimos. Os pinguins, lógico, super comuns, também relativamente mansos. Aqui vocês estão vendo uma escua, que é uma ave típica de lá. De aparência, ela parece, assim, uma mistura de quero-quero com pombo. Mas depois eu mostro mais fotos dela para vocês. Aqui a gente tem um biguá antártico, que é bem parecido com o biguá que a gente tem nos outros locais, mas ele é uma espécie específica de lá. Gaivotas, também, gaivotas antárticas. E aqui vocês podem ver um estudante de biologia durante o semestre. Espero que vocês tenham conseguido visualizar aqui o coleguinha de vocês. Tô brincando, tá, gente? E na vida marinha, então, como as condições do ambiente marinho são diferentes das condições do ambiente terrestre, a gente tem uma diversidade bem mais expressiva, tá? Então, no ambiente marinho, o que a gente encontra? A gente tem uma grande estabilidade. A temperatura, embora seja muito baixa, ela é estável, geralmente em torno de menos 1,86 graus Celsius. Repare, a água do mar está abaixo de 0 graus. Por que é possível que ela fique abaixo de 0? Porque tem bastante sal no mar. Então, isso reduz o ponto de congelamento, né? E daí é possível que essa água esteja na média ali abaixo de 0 grau, certo? Tem também a sazonalidade na disponibilidade de recursos, certo? E na produção primária, por conta da disponibilidade de luz, tá? Então, aqui vocês veem alguns exemplares aí de moluscos. Aqui é uma orca, né, que a gente conseguiu ver à distância um dia. Aqui vocês estão vendo um dos principais recursos alimentares de toda a cadeia alimentar antártica, que é o crio. Aqui são duas espécies de peixes, duas espécies que a gente trabalhava no laboratório da UFPR, Laboratório de Biologia Adaptativa. E aqui vocês estão vendo uma imagem subaquática de um icefish, depois eu vou falar um pouquinho mais dele também. Só reparem, desde já vou dar o spoiler, que ele é transparente.
dentro da água. Isso é uma coisa bem legal. Então, vamos falar um pouco da história ali do continente. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir o videozinho aqui. Ah, poxa vida, não vai reproduzir o vídeo. Mas a Antártica, ela se formou há milhões de anos atrás, né? Então, você tinha a Antártica unida com o supercontinente Gondwana, certo? Então, ela estava localizada numa região que é subtropical, ou seja, não estava localizada na região polar que ela é localizada hoje. Com a separação de Gondwana e a deriva continental, toda essa massa de terra da Antártica foi se deslocando para onde ela está localizada agora, que é na região polar, abaixo do paralelo de 60 graus, certo? Por conta dessa localização subtropical que aconteceu no passado, se encontra muito fóssil de árvores, de florestas mesmo subtropicais, são encontrados fósseis de animais que hoje a gente não encontra na Ártica e tal. Então, por baixo do gelo tem muita história para contar. Tá? Hoje, então, depois de todo esse processo, a gente tem o continente localizado aqui, totalmente abaixo do paralelo de 60 graus, certo? Então, da latitude de 60 graus. Percebam que a gente tem aqui duas porções básicas de terra. Aqui, a porção oeste e a porção leste. A porção leste da Antártica, ela é, de fato, um continente. Ela é uma massa única de terra coberta por gelo, bastante alta. Aqui, essas linhas azuis que vocês estão vendo, são as linhas de nível, tá? Então, essa massa aqui é bastante elevada. Esse lado aqui, se a gente removesse todo o gelo aqui de cima, a gente ia ver um aglomerado de ilhas, tá? Então, isso aqui só é uma coisa única, a gente só vê como uma coisa única porque tem gelo. Se tudo isso aqui descongelasse, ia ser só uma porção de ilhas completamente separadas. Isso a gente já percebe aqui nessa partezinha que a gente chama de Península Antártica, que é uma das partes mais estudadas, não vou dizer importante, mas estudadas hoje. A maior parte das estações de pesquisa dos países pelo mundo estão localizadas aqui nessa perninha, tá? Isso aqui é um aglomerado de ilhas. Quando chega o inverno, isso aqui, o mar congela, isso aqui se cobre de gelo, acaba virando uma coisa só, tá? E a estação brasileira está localizada em uma dessas ilhas aqui, tá? Mais ou menos aqui, nas Ilhas Shetland do Sul, é bem no cantinho aqui mesmo, tá? Essas duas plataformas de gelo aqui, a plataforma do Ross e a plataforma de Ronne, são bastante importantes e elas têm sofrido uma retração bastante importante nos últimos anos, que tem preocupado bastante os cientistas por conta da dinâmica da vida que acontece ali por baixo dessas plataformas, né? Então, tem uma série de questões relacionadas ao aquecimento global como um todo, certo? Então, para vocês terem ideia, a área do continente antártico, ela muda ao longo do ano, por conta da retração e formação de gelo sobre o mar. Então, quando a gente está em fevereiro, lembrem, o verão na Antártica é na mesma época, não, mas é na mesma época que o nosso verão aqui. Então, o pico do verão vai ser lá em fevereiro, né? O ápice do verão vai ser em fevereiro. Aqui, quanto mais, de acordo com esse gráfico aqui, quanto mais vermelho, maior é a concentração de gelo. Tá? Quanto mais para o azul, menor a concentração de gelo. Então, percebam que tem pouco gelo circundando o continente. Quando a gente está no ápice do inverno, lá em setembro, então, quando vai virar para a primavera, a gente tem uma concentração de gelo bem maior sobre o continente, aumentando muito mais a área aí considerada de superfície desse continente, tá? Falei para vocês que era o continente mais isolado geograficamente, certo? Também existe um isolamento oceanográfico para o continente antártico. O que isso significa? Além de estar muito longe de outros continentes, então quem já estudou biogeografia sabe as consequências de um isolamento para a diversidade das espécies, para adaptação e etc. Esses animais, essa fauna,
Antártica ainda está confinada por conta da existência de uma corrente. Essa corrente pontilhadinha aqui que vocês estão vendo, ela é a corrente circumpolar antártica. Ela circunda o continente antártico na altura do paralelo de 60 graus, tá? Na região da corrente, a velocidade da água, quem viu Procurando Nemo, acho que quase todo mundo aqui deve ter visto, vai lembrar daquela cena que as tartarugas estão pegando carona numa corrente. Tá? Então, imagine mais ou menos aquela cena. Essas correntes, elas circulam pelos oceanos e pensem, é uma massa de água correndo numa velocidade diferente do restante, tá? Então, por si só, já é uma barreira para animais, dependendo do porte do animal e tal. Se você pensa numa baleia, não é uma barreira tão importante. Se você pensa num peixe, já pode ser uma barreira bem mais importante, tá? A diferença de temperatura ao sul da corrente em relação ao norte da corrente pode ser de até 2 graus. Para um animal que vive num ambiente estável, então, que a temperatura está sempre ali em torno de -1, -2, uma diferença de 2 graus Celsius pode ser muito importante para ele, para que ele não atravesse essa corrente e não consiga sobreviver do lado norte dessa corrente. Por isso que praticamente todas as espécies que a gente tem ao sul da corrente antártica são endêmicas. Ou seja, só existem aqui no Oceano Antártico. Não vão existir em outros locais, certo? Isso é bem importante para moldar toda a diversidade do continente antártico, principalmente a diversidade marinha, tá? Quem aqui já se perguntou qual que é a diferença entre Ártico e Antártica? E deve ter gente se perguntando também por que eu falo Antártica e não Antártida. Antártica e Antártica é a mesma coisa, só muda o C para o D, tá? Por que a gente fala Antártica? Costume, certo? Foi uma aportuguesada do termo Antártica, porque em inglês é Antarctic, em alemão é Antarctic. Foi uma portuguesada do termo, não sei se necessariamente por conta da marca, mas enfim, as duas formas são corretas, não existe nenhum problema em usar Antártica ou Antártida, tá? Mas de Antártica para Ártico tem diferença. O Ártico, então, está localizado no Polo Norte, lá onde mora o Papai Noel, certo? A Antártica está localizada na região sul, é onde está localizado o Polo Sul, é onde moram os pinguins. No Ártico moram os ursos polares. E agora eu dei spoiler já. O urso polar não vive na Antártica, certo? Ele vive no Ártico. Tem mais uma diferença fundamental. Falei para vocês que a Antártica, então, é um continente. Se a gente tirar todo o gelo de cima, a gente vai encontrar massa de terra embaixo da Antártica. Se a gente tirar todo o gelo do Ártico, a gente não vai encontrar massa de terra. A gente vai encontrar só ar. Então, a calota polar ártica, ela é só gelo. Por isso, também que é tão preocupante o derretimento da calota polar do Ártico, porque como essa superfície de gelo ela acaba servindo de hábitat de uma série de animais, o próprio urso polar, focas, raposas, etc., vários animais que vivem ali, a perda desse hábitat por substituição de uma superfície sólida por mar, o urso não vai conseguir viver mais ali, certo? Então, é um problema bastante grave. No caso da Antártica, se a gente retirasse todo o gelo, a gente ainda ia encontrar terra, mas se a gente retirasse todo o gelo, seria uma catástrofe. Então, a gente espera que isso não aconteça, certo? Falar um pouquinho de política na Antártica. Tem política na Antártica, será? Será que é tipo uma convenção de pinguins? Discutindo umas questões ali? Poderia ser, eles estão até bem vestidos, mas não é. O que acontece em termos de política? A Antártica, o continente, ele não pertence a nenhum país, certo? O que rege toda a questão legal, toda a questão política na Antártica é o Tratado Antártico, certo? O Tratado Antártico é considerado um documento extremamente curto e simples, porém um dos mais eficientes acordos internacionais já feitos, certo? Ele deriva, então, de discussões que vêm desde antes da Segunda Guerra Mundial, onde já haviam
nações envolvidas em pesquisa e exploração na Antártica e começaram a reivindicar territórios. Então, já estavam pesquisando coisas lá, explorando o continente, e começaram, opa, eu quero essa parte aqui da Antártica para mim, tá? Na época da Guerra Fria, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética também têm grande interesse na região, por conta, principalmente, de possibilidade de testes nucleares, testes bélicos, etc. Então, é uma questão bastante delicada, tá? Já desde 1948, então antes mesmo de toda essa bagunça, os Estados Unidos já tinham proposto um acordo entre as nações reivindicantes para governar a Antártica, então fazer um governo, tá? Lá em 1957 e 58, acontece o Ano Geofísico Internacional. Esses anos científicos internacionais, eles acabam sendo é como se unir vários países para alguns focos específicos de pesquisa, tá? Então, no Ano Geofísico Internacional, teve muita discussão sobre o futuro da Antártica, certo? Os estudos foram bastante focados no continente antártico, e a partir dessas discussões, se chegou que a ciência seria a chave para a resolução dos conflitos. Em 1957, eles já sabiam disso, e a gente continua aqui no meio de uma pandemia. Mas, então, qual que é a questão sobre a Antártica? Não é só pesquisa, tá? Tem muita riqueza mineral e biológica que desperta o interesse político de vários países. Para começar, tem água. Água doce. A maior reserva de água doce disponível no planeta está localizada na Antártica, em forma de gelo, mas está localizada lá. Tem petróleo, tem minério, tem um monte de coisa por baixo de todo aquele gelo. Então, o pessoal começa a se interessar. Fora a riqueza biológica, o crio, os peixes, etc., tudo isso aí desperta muito interesse. Então, você tem esses países aqui, Argentina, Austrália, Bélgica, Rússia, bastante interessados em explorar economicamente a Antártica. Então, em 57, 58, aconteceu o Ano Geofísico Internacional, como eu falei para vocês, muita discussão, o pessoal chegou, não, gente, se os cientistas não cuidarem da Antártica, a política tradicional aqui não vai. Então, em 59, o Tratado da Antártica é assinado pelos primeiros países, tá? O que o Tratado Antártico diz que é mais importante? É do interesse de toda a humanidade que a Antártica continue a ser utilizada sempre para propósitos pacíficos e não venha a ser cenário ou objeto de discórdia internacional. Ou seja, a Antártica não é de ninguém, a Antártica é de todo mundo e não pode brigar por causa da Antártica. Certo? Então, não pode entrar em guerra porque território na Antártica. Está proibido, o tratado resolveu tudo isso de uma maneira bem simples. O Brasil assinou o tratado em 1975 e a parte consultiva desde 1983. Para ser parte consultiva, ou seja, ter direito a voto em decisões sobre a Antártica, o país tem que ter substancial produção científica no continente. O Brasil já tinha, em 1983, então passou a ser parte consultiva. Aqui nessa imagem, vocês veem mais ou menos as reivindicações dos países em relação ao território. Observem principalmente aqui na região da península, tá? Em rosa, vocês estão vendo essa fatia aqui da pizza, é a reivindicação do Reino Unido. Essa fatia em verde é a reivindicação da Argentina, e a fatia em azul é a reivindicação do Chile. Aí, se você olhar a imagem, percebam que está sobreposto, a gente já sabe que vai dar briga. As crianças vão brigar por causa da bola, e não dá para deixar essas crianças brigar, certo? É porque o Reino Unido é bastante forte em relação à Argentina e Chile, não é muito bom. Com o tratado, isso deixa de existir, ninguém pode reivindicar mais, tá? Então, foram cerca de 60 reuniões para definir os termos do tratado, foi assinado, como eu falei, em 1959, entrou em vigor em junho de 61, e ele estabelece que a reivindicação de territórios não é mais reconhecida por nenhum membro signatário, então quem assinou não reivindica mais território, não reconhece reivindicação de ninguém. Atualmente, a gente tem 36 países signatários, dos quais 28 são membros consultivos, inclusive o Brasil, e qualquer nação pode fazer parte do Tratado Antártico, qualquer país pode assinar,
e, provando sua substancial atividade de pesquisa, pode se tornar membro consultivo. Aqui vocês têm, eu posso mandar os slides para vocês depois, vocês têm uma lista dos países que fazem parte hoje do Tratado Antártico, certo? Então, a gente tem países aí, Finlândia, França, Alemanha, Cuba, Colômbia, Canadá, uma série de países aí que produzem ciência na Antártica e que assinaram um tratado resolvendo essa questão aí territorial do continente. Aí eu pergunto para vocês, bom, então a gente falou que tinha riqueza mineral, que não podia dar briga por causa de riqueza mineral. Então, será que pode fazer exploração de minério na Antártica? Será que pode ter os cachorrinhos assim bonitinhos, uns huskyzinhos para puxar uns trenó? Isso aqui é proibido, tá? Tanto atividade mineradora, exploradora, quanto introdução de espécie exótica. Os cães não são originais da Antártica. Ele levar cachorro para lá, como naquele filme, não sei quem viu chorou muito. Acho que é Resgate Abaixo de Zero, se não me engano, que eles levam os cachorrinhos para a Antártica e depois eles não conseguem resgatar. É muito triste aquele filme, não gosto. Mas hoje em dia, essa prática é proibida, não pode, tá? Isso desde 91. Então, foi assinado um protocolo de Madrid, que é somado ao tratado, que designa a Antártica como uma terra destinada à paz e à ciência. Ou seja, não pode ter guerra, não pode ter briga, só pode fazer pesquisa científica e determina questões ambientais, então proibindo de vez exploração mineral e introdução de espécie exótica, principalmente, tá? Bom, como é que a gente chega lá na Antártica? Saindo do Brasil, então, os pesquisadores brasileiros, em geral, o pessoal sai da base aérea da Marinha não, né, da Aeronáutica, perdão, que fica lá no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. Fazemos uma parada no aeroporto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tá? Em Pelotas fica a base de apoio antártico. Lá é onde a Marinha fornece para a gente todo o material que a gente precisa para estar lá. Porque, assim, quem passou os últimos dias aqui em Londrina, aqui na região, sentiu um pouquinho de frio, já colocou uma meia um pouco mais grossa, já colocou um casaquinho e tal. Só uma calça de pijama e um casaquinho não dá conta do frio antártico. A gente precisa de roupa especial. Roupa especial que é muito cara. Não faz sentido você fazer toda uma compra de roupas específicas para o ambiente antártico para você usar uma vez. Então, todas essas roupas específicas e tal, a Marinha fornece. Se você quiser comprar, você pode, mas a Marinha fornece. Então, corta-vento, blusa térmica e etc. Fornece tudo, bota, fornece tudo. E a gente pega todo esse material em Pelotas, tá? De Pelotas, a gente segue para Punta Arenas, que fica já na Patagônia, fica no Chile, certo? Em Punta Arenas, a gente fica parado, geralmente, então fica na cidade por cerca de 4 a 5 dias, porque a gente tem que respeitar a regra do aguarde sempre o desembarque. Por quê? A gente vai, então, nesse avião aqui, é um Hércules C-130, da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, é o único avião que consegue fazer um pouso com segurança na Antártica, então tem que ser esse avião. É bem avião bem militar mesmo, tá, gente? Não tem, assim, banquinho confortável, reclinável e tal, não, é aquelas telas, assim, como se fosse uma tela, assim, aquelas cintas de segurança, que você puxa, fica todo mundo coladinho um do lado do outro, não é assim, não é um voo 5 estrelas, não. Não tem janela no avião, tem uma janelinha no fundo só, e não tem banheiro. Não tem banheiro. Isso é importante. Então, esse voo, né, com Hércules C-130, sai do Galeão, vai para Pelotas. No dia seguinte, a gente sai de Pelotas, vai para Punta Arenas. De Punta Arenas, o piloto vai sozinho para a Antártica, né, vai com uma equipe e tal, mas vai vazio para a Antártica para buscar instalar, porque não faz sentido a gente acumular. A estação tem capacidade para 60 pessoas, mais ou menos. Não dá para acumular 120 pessoas lá e o tempo fechar, por exemplo, porque a meteorologia não é uma coisa louca.
o tempo muda muito rápido e muda muito. Então, a gente precisa de, primeiro, trazer o pessoal que está na estação, depois levar quem está em Punta Arenas. Então, a gente fica uns 5 dias lá, fazendo compra na Zona Franca, se divertindo, tem um cassino em Punta Arenas, divertíssimo. E, como eu falei, a meteorologia na Antártica é uma coisa louca. Geralmente o tempo está fechado. Geralmente não dá para pousar. Então, quando abre a janela meteorológica, todo mundo arrumar as coisas rápido, a gente tem que estar sempre de prontidão e tal, porque vai sair, vamos embora, tá? Esse voo aqui de Punta Arenas até a base Frei, que é a base chilena, que tem pista de pouso e tal, ele leva cerca de 3 horas e meia, tá? Lembra que eu falei que não tem banheiro. Às vezes acontece não, vai ter janela meteorológica, vamos, e não tem janela meteorológica, fechou o tempo de novo, aí tem que voltar. 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar, dá 7 horas sem banheiro, não é bacana. Então, não é muito glamour, não, tá? Chegando, então, na base Frei, certo? Aqui. Fica mais ou menos aqui, certo? A base Frei. Por que a base Frei? No caso do Chile, é uma base mesmo, uma base militar, porque tem a pista de pouso junto e tal. Então, é onde todo mundo que trabalha aqui nessa ilha Rei Jorge acaba pousando, tá? A gente chega lá, e de lá, para ir até a estação, então aqui fica a base Frei, mais várias outras estações de outros países, a estação brasileira fica aqui. Esse percurso a gente faz de navio, geralmente, ou de helicóptero. De navio são cerca de 4 horas de navio. O mar aqui nessa região é extremamente revolto, e eu não sei se alguém já teve a experiência de entrar num navio, de andar de navio, mas é bastante desconfortável, porque o navio mexendo e você não tem uma linha do horizonte para acompanhar, enjoo na certa. Então, quem é meio sensível assim, com embarcação, não recomendo navios, não dá bom. Mas, enfim, a gente geralmente faz o percurso de navio aqui, são 4 horas, mais ou menos, e eventualmente pode ser feito de helicóptero também. Os navios que a gente tem, então, no caso da Marinha Brasileira, a gente tem o navio polar Almirante Maximiano, que o pessoal chama carinhosamente de Tio Max, que é este navio aqui. Aqui, só para efeito de comparação, aqui está o navio, e aqui vocês podem ver um bote que leva, né, a gente do navio até a estação. O navio não tem um porto, né, então a gente vai desce do navio de bote. Essa aventura de sair do navio e ir para o bote é muito divertida, porque você está aqui em cima do navio, certo? Você tem que descer uma escada que vem reta, assim, na parede do lado de fora do navio, e o mar está assim, certo? Está lá mexendo. E você tem que descer e se jogar no bote de costas. Então, você está lá com a sua mochila, com a sua fé em Deus, e assim, vai, se joga. Daí você desce, o mar tá lá mexendo, o bote tá lá mexendo, você tem que se jogar, você não tem opção. Então, é um pouquinho de aventura, vou dizer para vocês. Mas aí a gente desce do navio pelo bote, e o bote chega até a praia, ali na frente da estação. Esse navio é um navio mais antigo, que está sendo aposentado agora, é o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, que serviu aí as missões antárticas por cerca de, acho que uns 20 e poucos anos, mais ou menos, né? Então, foi um navio bastante utilizado também. Parece que a Marinha tá para comprar um navio quebra-gelo. Então, esse navio, embora ele seja um navio polar, ele não é quebra-gelo. Aquele que consegue quebrar as placas de gelo e navegar, mesmo que o mar esteja congelado. O Almirante Maximiano não faz isso, mas a Marinha estava para comprar um quebra-gelo, não sei se já finalizou a compra. Certo? Quem que vai para a Antártica? Então, quem são as pessoas que vão? Essas pessoas aqui são os militares do grupo base. Então, quem faz a gestão da estação são os militares da Marinha, os militares de carreira da Marinha, tá? Então, todo ano vai um grupo de cerca de 15 militares que tem funções diversas de administração e manutenção na estação. Os militares que vão ficam um ano inteiro, 365 dias na estação, tá? Tem o chefe, esse aqui era o chefe no ano que eu fui.
e eles, né, se revezavam em várias funções de administração, manutenção, enfim, cuidado com a segurança dos pesquisadores e tal. Pesquisadores, né, então aqui são os meus colegas lá do laboratório e esse colega que era da USP, então vai para o Brasil inteiro para fazer pesquisa lá, e até de outros países. Tinha uma moça que ela era da Espanha, que estava com a gente. Tem o pessoal do Arsenal de Marinha, tá, que são civis, que são contratados pela Marinha para exercer principalmente funções de manutenção, de carpintaria, pintura, manutenção hidráulica, elétrica. Então, eles também passam um ano lá, ficam 365 dias, e a gente chama eles de Arsenal de Marinha. É comum repórteres irem para lá, né, até recentemente, acho que a Sônia Bride esteve lá fazendo toda a cobertura da nova estação e tal. Ela passou acho que um bom tempo lá para fazer toda a cobertura. Políticos. Então, o último presidente que teve na estação, o último presidente brasileiro que teve na estação foi o presidente Lula. A presidente Dilma não conseguiu ir, não chegou aí, e o presidente Bolsonaro não foi ainda, até onde me consta, nem para a inauguração. Eu não sei agora qual foi a autoridade que teve na Antártica para a inauguração da nova estação. Então, até onde me consta, o último presidente brasileiro que esteve lá foi o presidente Lula, o ex-presidente Lula. E eu fui. Eu sou essa aqui, gente, não essa aqui, tá? Eu sou essa aqui. Onde que a gente fica? Então, eu falei de estação, é tipo um hotel 5 estrelas, com café da manhã, piscina, não é mesmo? A gente fica na Estação Antártica Comandante Ferraz. Essa aqui na foto é a estação antiga, antes do acidente. Eu, infelizmente, estou sem foto da estação nova, porque eu sou uma bênção, mas eu posso mandar para vocês, né, depois. Então, a Estação Antártica Comandante Ferraz, ela foi construída em 1983, com meia dúzia de módulo de container, tá? E foi inaugurada em 6 de fevereiro de 1984. A maioria de vocês nem era nascido, eu também não. Certo? Então, onde é que fica localizada? Aqui, vocês estão vendo, então, o mapinha da Antártica. Aqui a gente tem América do Sul, Península Antártica. Vamos dar um close na Península Antártica. Na Península Antártica, a gente tem uma série de estações. A estação brasileira está aqui, número 5, certo? Aqui, nas Ilhas Shetlands do Sul. No arquipélago das Shetlands do Sul. Essa aqui é a Ilha Rei George, ela tem esse formato meio parecido com um croissant. Então, na Ilha Rei George fica localizada várias estações de pesquisa, inclusive a brasileira. A estação brasileira está localizada aqui, certo? O nome dessa baía aqui que faz dentro da ilha é Baía do Almirantado, tá? O bom de ser numa baía é que fica um pouco abrigado do vento, então tanto o mar ele é um pouco mais calmo dentro da baía, quanto o vento dá uma maneirada assim, mas ainda assim venta pra caramba lá. Aqui próximo da gente, a gente tem a estação de Machu Picchu, que é a estação peruana, que não fica aberta o ano todo, é uma estação bem pequenininha. E a estação que fica aberta o ano todo, que dá muito apoio para a estação brasileira, é a estação polonesa de Artowski, tá? Eles são super parceiros dos brasileiros lá. A gente se visita muito, né? Troca muita visita e tal, faz até uma festinha outra junto, porque afinal o pessoal fica isolado, confinado. Vocês estão passando por isso agora, vocês sabem como é que é, tá todo com saudade de festinha. Então é comum a gente ter bastante troca nesse sentido. Opa, aí. Então vamos falar um pouco mais de biologia agora. O que a gente tem de flora local para quem gosta de botânica? Quase nada, tá? A gente tem algas, certo? Algas marinhas, várias espécies, e a gente tem musgo, e acabou, tá? Então, aqui a gente tem uma diversidade até bastante expressiva de musgos, plantas superiores, né? Então, pteridófitas, fanerógamas não conseguem sobreviver nesse ambiente, principalmente por conta da cobertura de gelo. Então, essas espécies aqui de musgos e líquens, elas são adaptadas a essa sazonalidade, tá? Elas conseguem resistir numa boa, ficando coberta de neve durante o inverno,
Quando a neve vai descongelando, percebam que ela cresce bem pertinho da praia, a neve vai descongelando, começa a aparecer esses campinhos de musgo, tá? Musgo e líquen. É basicamente o que tem de flora no local, certo? A fauna já é mais divertida. Vou começar pela base da cadeia alimentar, o crio. O crio, quem viu Procurando Nemo também viu um pouquinho de crio lá no filme. Eufrásia superba, ele é tipo um camarãozinho, tá? Bem parecido com camarão, mas é um grupo diferente do camarão. E ele serve de alimento para praticamente todos os animais. Do que ele se alimenta? Fitoplâncton, basicamente. Tá? Então, ele é um filtrador, consegue ingerir uma grande quantidade de fitoplâncton, compõe uma biomassa enorme no oceano e serve de comida para peixe, baleia, pinguim, foca, para todo mundo, certo? Então, elemento importantíssimo da cadeia alimentar. Existe bastante pesca de crio, então atualmente é cerca de 164 mil toneladas por ano. Aqui no Brasil a gente não consome muito, mas no hemisfério norte, principalmente nos países nórdicos, se consome muito crio, certo? Então é uma iguaria, assim. O sabor eu não cheguei a comer crio, mas ele é bem parecido com o camarão mesmo. Então quem gosta de camarão, com certeza vai gostar de crio. Então, ele é alimento farto no período reprodutivo das espécies, principalmente. Então, de albatrozes, de pinguins, de lobos marinhos, de baleias. Então, ele é muito farto e as espécies se deliciam com ele. De aves, a gente tem, então, como eu falei, o albatroz. Para quem gosta de rock, tem uma música do Iron Maiden que conta, na verdade, é uma adaptação de um poema que conta sobre a lenda do albatroz. O nome da música é The Rime of the Ancient Mariner. Muito boa aquela música, recomendo. Que conta a história de um marinheiro que quando ele foi atravessar a passagem de Drake, que é aquela porção de oceano entre a América do Sul e a Antártica, tudo que ele passou, porque ali o oceano dizem que é a pior navegação do mundo. É terrível passar por ali. Então, ele conta a história como se fosse a maldição do albatroz. É bem legal a música, recomendo. Então, a gente tem gaivotas, né? Aqui, como eu falei para vocês, a escua. A escua é um bicho interessante. Ela como eu falei, parece uma mistura de quero-quero com pombo. É um bicho bastante bonito, na verdade, tá? Extremamente territorialistas, muito agressivas. Muito agressivas. Quando a gente chega perto do ninho delas, mesmo que seja por acidente, né, principalmente por acidente, elas são super agressivas. Tinha uma indivídua que meio que se domesticou com o pessoal ali em volta da estação, e ela ia pedir pra gente resto do peixe. Então, quando a gente secava os peixes quando voltava da coleta, e ela ficava por perto para pegar resto dos peixes da gente. Ela era meio que domesticada, não sei o que aconteceu com ela, bichinho inteligente, né? Acaba dando nisso. A gente tem biguás antárticos, não vi muitos assim, mas tem. Aqui mais uma foto de uma escua, elas são bem gracinhas, são bonitinhas. Aqui mais albatroz e os famosos pinguins. Pinguim tem muito, tá? A gente vê pinguim lá o tempo todo. Esses aqui são pinguins de Adélia, tá? São bem bonitinhos e tal. Esse aqui é a espécie do pingo, tá? Aqui, a foto, ela acabou ficando um pouco esbranquiçada demais, mas cada coisinha dessa aqui é um pinguim, tá? Isso aqui é uma pinguineira. Então, tem um monte de pinguim aqui, é uma colônia enorme, 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 da ordem de milhares de pinguins que vivem aqui. E, embora a imagem possa parecer bonita, essa imagem, ela tem cheiro. Essa imagem fede. Perto da pinguineira, o cheiro dos excrementos dos pinguins é muito forte mesmo. Então, é muito pinguim fazendo cocô junto no mesmo lugar. É um negócio complicado. Eles vivem em grupo mesmo, né? Então, é bem desagradável, assim. E tem o sistema também. Falei que a principal fonte de alimento é o crio. O crio, ele tem uma particularidade. Ele tem uma grande quantidade de fluoreto no exoesqueleto. Esse fluoreto é assimilado pelo pinguim.
e é excretado pelo pinguim. O excremento acaba indo para o mar mais cedo ou mais tarde, acaba aumentando a concentração de fluoreto no mar. Vira um ciclo vicioso. Se a gente tem um derretimento maior da neve, das geleiras ao longo do verão, principalmente, você vai ter uma quantidade maior de fluoreto no mar. E o fluoreto, em certos níveis, pode ser tóxico. Esse era um dos estudos do laboratório. Eu não trabalhei diretamente com fluoreto, mas esse era um dos estudos do laboratório, tá? Então, aqui algumas espécies de pinguim, para vocês conhecerem. O pinguim papua, ele tem essa marquinha em cima do olho, coleguinha de vocês, na aula, tá? Pinguim antártico, que é esse pinguim mais formal, ele usa, tipo, um fraco. O pinguim de Adélia, também conhecido como pingo. Peraí. Ah, meu pingo não tá aqui. Aqui, eles coexistem, eles vivem boa, uma espécie com a outra e tal, é bem, bem tranquilo. E aqui duas espécies que eu não vi pessoalmente, infelizmente, que é o pinguim imperador e o pinguim rei, tá? O pinguim imperador é do filme, eu acho que é Fit, se não me engano. Aqui vocês têm, então, mamíferos, né? Então, lobo marinho, como eu falei, a família tem dois adultos, na verdade. Aqui é uma fêmea de costas, aqui é um macho de ladinho, e aqui é um filhotinho, neném. Aqui a gente tem mais um lobo marinho deitado, esticado no sol. Aqui as focas, elas são muito gracinha. Elas são tipo essa foto. São muito fofas. Infelizmente, a gente não pode encostar, não pode fazer carinho para evitar acidente. Tanto com a gente, quanto com o animal. Mas a gente pode olhar de longe e elas são realmente uma gracinha. Aqui, perto da estação, tem um esqueleto de baleia, quase completo, montado. Tem várias lendas sobre ele, a maior parte delas provavelmente não é verdade, que foi o primeiro explorador da Antártica, não sei, esqueci o nome dele agora, mas o sobrenome dele é Scott, que montou e etc. Provavelmente é lenda, mas o fato é que é um esqueleto de baleia e tal, montado pertinho da estação, é bem grandão. Aqui, mais focas, elas também vivem em grupo, bem tranquilas. Percebam que tem várias cicatrizes, então aqui elas estão tranquilas, às vezes elas brigam, até se debatendo com outras espécies, brigando por alimento, por exemplo. Aqui, mais focas, a carinha delas é realmente muito bonitinha. Aqui é uma morsa, a foto tá meio ruim, mas é uma morsa, tá? A gente tem também orcas, né? Conhecida como baleia assassina, que de assassina não tem muita coisa. Lembrando que é um golfinho, né? Essa a gente viu lá, a gente viu ela passando lá longe, mas assim, bem emocionante. Temos a baleia azul, que durante o inverno ela acaba migrando aqui para o nosso litoral. Baleia mink, que também acaba migrando durante o inverno antártico. A baleia jubarte, e os peixes, certo? Aqui a gente tem uma variedade bastante grande de peixes, cerca de 200 e poucas espécies de peixe, tá? Então, aqui alguns exemplares, certo? Nenhum deles é realmente, chama atenção realmente por beleza ou por características muito expressivas, tá? Essas duas espécies aqui eram as que a gente trabalhava, então, Nototenia rossi e Nototenia coríceps. São espécies de bacalhau, então é um peixe semelhante a um bacalhau. Nototenia rossi tem importância comercial, inclusive eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, ela tem importância comercial. A carne é bem saborosa, os peixes são realmente bem gostosos, o peixe a gente comeu. Então, enfim, é uma diversidade bastante grande. E como eu falei para vocês, o ice fish. O ice fish, ele é um capítulo à parte, por quê? Esse peixe, ele não tem hemoglobina, tá? A maior parte dos peixes antárticos possuem hemoglobina no sangue, tanto que o sangue deles é vermelho. O ice fish não tem hemoglobina, então o sangue dele é um fluido mais esbranquiçado. Dentro da água, ele se torna transparente, tá? Então percebam aqui, vocês estão vendo o esqueletinho do peixe, ele está transparente. Fora da água, por conta, as escamas são iridescentes, ele fica opaco, né? Em uma das pescarias, a gente conseguiu pegar um ice fish, por acaso, e aqui isso é uma foto minha, né, com ice fish na mão. Ele tem essa
bocona enorme, se alimenta de crio e outros pequenos peixes e tal. Bem interessante. Falei que a gente pesca, né? Será que é assim que a gente pesca? Nem pode pescar assim, é muito arriscado, é muito perigoso. Então, a gente pesca a bordo de botes pneumáticos, como esse aqui, ou a bordo de uma lanchinha, uma lancha assim, pequenininha, por isso que é uma lanchinha, que tinha o nome de escua. O nome da lancha era escua. Dependendo do trabalho que a gente fazia no bote ou na lancha, tá? Então, falando um pouco sobre a parte de conservação ambiental. Tá tudo certo aí com o horário ainda? Tudo tranquilo? Tranquilo, Nádia. Beleza. Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha no histórico da pesca na Antártica. Então, tem vários países, o Brasil não tanto, até porque a diversidade de peixe a gente tem aqui é imensa, não teria muita razão a gente explorar a Antártica, mas países do hemisfério norte exploram até hoje bastante a pesca na Antártica. Então, lá no século XIX, começou a ter colapso das populações de focas devido à sobreexploração, tá? Então, se extraía gordura e carne, etc., estava tendo colapso das populações. No século XX, a gente tem o registro da sobreexploração de baleias, também para extração de óleo, certo? E a gente tem também aquela espécie que eu falei para vocês, Nothothenia rossi, também sofrendo uma sobreexploração lá nos anos 60, certo? Então, a União Soviética expande suas atividades pesqueiras, e no fim dos anos 60, essa espécie está praticamente extinta das ilhas Geórgia do Sul, que é uma ilha próxima ali da ilha Rei George, e você tem nos anos 80 cerca de 5% da distribuição original só da espécie. Então, quase foi a extinção por conta de exploração comercial. Então, pescar o peixe para vender para comer. Então, a partir de 1980, começa a ter a exploração de outras espécies antárticas, porque a Nothothenia rossi estava acabando. Né? Então, você tem a merluza negra, a merluza antártica, e uma espécie de icefish sendo explorado na Antártica, tá? Isso, logicamente, desperta a preocupação da comunidade científica e da indústria, que a indústria quer continuar pescando, né? Então, em 46, tem a primeira convenção para a regulação da caça às baleias. Isso ainda é um assunto bastante delicado no mundo e tal, ainda tem muita discussão sobre caça às baleias. O Japão sempre quer caçar baleia. Em 72, tem uma convenção para a conservação das focas antárticas, tá? Com a assinatura do tratado, em 58 e 61, também tem bastante discussão sobre a conservação ambiental, o que nos leva à criação, em 1980, da CAMELAR, que é a comissão, na tradução em português já, Comissão para a Conservação dos Recursos Marinhos Vivos Antárticos, certo? Então, é conservação de recurso pesqueiro. Essa CAMELAR, então, é uma comissão também eficiente, ela tem ampla jurisdição ao sul da convergência antártica, então, para baixo de 60 graus, a CAMELAR manda, digamos assim. Ela não diz respeito a baleias e focas, mas a todo o resto dos animais, crio, peixes, etc., ela diz respeito. Ela surge da preocupação com a pesca do crio e acaba englobando também os problemas relacionados à pesca dos peixes, tá? É a primeira convenção internacional para a regulamentação de atividade pesqueira, então, excluindo ali baleias e focas, né? E em 82 tem a primeira reunião, e desde então tem reuniões anuais. Então, só para a gente lembrar, jurisdição aqui abaixo de 60 graus, tudo isso aqui tem dedo da CAMELAR para proteger, certo? Os princípios, uma coisa muito legal da CAMELAR é diferente das estratégias de conservação de outros ecossistemas, e daí acaba sendo o porquê que dá certo lá, é que os princípios de conservação que a CAMELAR defende, acaba postulando enquanto política, digamos, política pública, são princípios baseados na abordagem a nível de ecossistema. Então, quem está fazendo ecologia, presta atenção. O que isso quer dizer? É necessário garantir o recrutamento estável das espécies-chave. Recrutamento, para quem não lembra, ou para quem não viu ainda, é garantir que o filhote, então, do ovo vai nascer um filhote,
uma larva, né, enfim, que vai se desenvolver, vai ser um jovem, esse jovem vai se tornar um adulto reprodutivo, que vai reproduzir para daí, então, ser caçado, tá? Para você ter uma reposição de indivíduos de ano para ano. Então, tem que garantir o recrutamento estável de crio. Não pode pescar crio, por exemplo, quando o crio está se reproduzindo, ou quando vai ter uma grande quantidade de animais jovens no oceano, tá? Garantir a manutenção da ecologia do sistema, principalmente em relação aos predadores. Se predador começa a diminuir a população, começa a desequilibrar todo o resto. Então, tem que manter toda aquela teia trófica, ela tem que ser mantida. Então, tem que ter alimento para o predador e não pode ter superpopulação de predador também, tá? E garantir que os efeitos da pesca sobre a teia trófica, sobre o ecossistema, seja reversível num determinado tempo, para que isso não leve a extinções locais ou extinções definitivas de espécies da Antártica, tá? Então, toda decisão dessa comissão, ela é baseada na melhor evidência científica possível, disponível no momento. Ai, seria tão bom se outras coisas fossem assim, né? E as decisões são tomadas sempre em unanimidade, ou seja, todos os países que integram a comissão têm que concordar 100%. Se um não concorda, tem que trazer novas evidências, mais estudos científicos e tal, para que todo mundo concorde. Então, isso dá muita segurança e um embasamento científico para as decisões da Comissão de Conservação de Recurso Marinho Vivo Antártico muito grande, tá? Então, essas decisões de unanimidade dificultam a mudança de abordagem e a mudança de atitude. Imaginem, só um parênteses, se esses dois princípios aqui fossem seguidos nas decisões a respeito da pandemia, estaria na situação que a gente está agora. Para vocês verem a importância da ciência para estipulação de política pública. Porque a Camelar nada mais é do que uma política pública a nível mundial para a conservação de recurso marinho, certo? Então, para vocês verem o quanto é necessário a gente defender a ciência, tá? Por que pesquisar na Antártica? Então, por que o pessoal vai lá? Pô, por que gastar dinheiro? Ir para lá passar frio, e etc, etc. Por quê? Primeiro, porque o Protocolo de Madrid designa a Terra como uma paz destinada... Peraí. Designa a Antártica como uma terra destinada à paz e à ciência. Porque é uma região extremamente sensível, então, ao aquecimento global, a perturbações diversas, a gente precisa entender até que ponto vai essa sensibilidade, por conta também do Tratado Antártico, tá? Por conta da sua influência no controle climático do planeta, em especial do nosso, aqui na América do Sul. Quantas vezes que a gente não ouve, quando vê a parte de meteorologia do jornal, uma massa de ar polar, uma massa de ar frio polar e tal. O clima da Antártica influencia muito o nosso clima aqui. A gente precisa saber até que ponto isso vai. E existe uma memória climática da Terra registrada no gelo. Então, à medida que o gelo vai se depositando, ficam pequenas bolhas de ar dentro desse gelo, que nos contam a história da atmosfera de milhões de anos atrás. Isso é fundamental para a gente entender a história do nosso planeta, tá? A gente tem várias atividades humanas decorrentes da atividade de pesquisa que acontecem na Antártica, né? Então, construções, esgoto, lixo, combustível, utilização de veículos, tudo isso precisa ser devidamente manejado. Então, só para vocês terem uma ideia, todo o lixo que a gente produzia, a gente tinha que separar. Até caixinha de suco, sabe caixinha Tetra Pak de suco? Ela vem aquela boquinha de plástico, a gente tinha que separar o plástico da caixinha de papel. Tudo isso tinha que separar. Não podia misturar lixo reciclável com lixo orgânico de jeito nenhum. E a gente tinha uma pequena estação de tratamento de esgoto, anexa à estação, ficava embaixo do L ponto, que era onde fazia um tratamento primário ali do esgoto da estação, de forma que ele pudesse ser, depois de tratado, lançado no mar. Era uma estação bastante simples, né, de tratamento. Por conta disso, tinha um incentivo
a evitar muito o uso de produtos de limpeza pesados. Então, a gente limpava, por exemplo, a gente lavava os banheiros com álcool. Não ficava usando muito cloro, porque boa parte desse material podia parar no oceano, então a gente usava mais o álcool 70 mesmo para limpar banheiro, usava uma quantidade pequena de outros produtos para não que isso não fosse arrastado tudo para o mar, tá? Pesquisa, então, alguns exemplos. Aqui, você, não sei se vocês conseguem enxergar, tem um ovinho de escua, então tem pesquisas sobre ecologia e reprodução das aves antárticas, certo? Tem pesquisas na área de monitoramento geológico, monitoramento atmosférico da Antártica. Aqui algumas coisas que acontecem quando você vai mexer no ninho das escuas. Então, aqui a pesquisadora está tentando fotografar e a escua está descendo sarrafo nela. Não é bacana isso aqui. Os bichos são realmente muito grandes. Aqui é uma sonda de gelo, então, para coletar uma amostra de gelo, vai sair como se fosse um canudão de gelo, para analisar a atmosfera primitiva, né, passada, né, primitiva, acho que é um termo um pouco exagerado. Aqui também coleta de gelo, certo? Para estudar aspectos da atmosfera e da formação do gelo antártico. Aqui as pesquisas que envolvem a questão do bentos, então, significa ali o fundo do mar, então, isso aqui é uma espécie de uma... Como é que é o nome? Eu esqueci agora, fugiu. Mas ele cava no fundo ali do mar, então, numa profundidade não muito grande, né? Cava e retira tudo que está ali naquele fundo. Então, lama e tudo que está junto com a lama. Então, asídia, esponja... Todos os bichos que estão localizados ali, vem tudo junto para estudar essa biodiversidade bentônica da Antártica. Essa no substrato ali marinho. Aqui são as minhas colegas, né? Eu tirei a foto, eu parei só para tirar foto, a gente estava trabalhando muito nesse dia. A gente está dentro da lancha que eu falei para vocês, preparando o trabalho para dissecar os peixes assim que eles saíssem da água. Então, a gente tirava da água e já dissecava na hora. Né, bastante corrido, mas bem bacana esse trabalho. Então, como eu comentei lá no começo, só para dar uma palhinha aí para vocês do que eu fui efetivamente fazer lá, a minha pesquisa ela foi sobre a resposta metabólica de Notothenia coríceps frente ao estresse térmico, tá? Então, a gente se baseou em algumas coisas, né? A ictiofauna antártica, por conta de todo o isolamento que eu falei para vocês, ela é adequada a estudos com evolução e radiação adaptativa, né? É ideal para isso. Então, todas as características do ambiente exercem uma pressão de seleção sobre essa fauna que vai exibir uma certa capacidade de ajuste a mudanças ou não. Se entende que a pressão seletiva do ambiente, principalmente por conta da estabilidade, ela impõe limites ao desempenho de proteínas, de sistemas biológicos, inviabilizando a manutenção do metabolismo diante de um possível aquecimento. Então, pensem assim, o bicho vive num ambiente muito extremo, muito frio, então ele precisou ajustar muita coisa para conseguir viver lá. Desde criação de proteína anticongelante e o ponto de congelamento dos fluidos, ser alterado, etc, para conseguir viver lá. Será que se esquentar um pouco esse peixe consegue sobreviver? Era essa a nossa pergunta. Então, o que motivava ainda mais essa pergunta? A ilha Geórgia está localizada na Península Antártica, como eu falei para vocês. A Península Antártica é um dos 3 pontos do planeta Terra que está sofrendo o aquecimento mais acelerado dos últimos 60 anos, tá? Então, é a Península Antártica, a Groenlândia e uma região da Sibéria, certo? Então, isso preocupa a gente quer saber, será que esse animal aguenta? Então, os objetivos do trabalho foi avaliar o efeito do aumento de temperatura, a gente usou 4 e 8 graus, sobre o metabolismo energético e o estresse oxidativo de Notothenia coríceps. A gente avaliou para isso constituintes plasmáticos e teciduais, então proteína, glicogênio, etc., e avaliamos atividade enzimática, tá? Para avaliar o metabolismo energético e sistema de defesa antioxidante.
A gente trabalha com choque térmico, certo? Ou seja, a gente tirava o peixe da água a 0 graus e colocava ele no tanque a 4 graus, ou a 8 graus, tá? Choque térmico. Então, a gente viu que com o choque térmico a 8 graus o estresse é bem maior do que a 4 graus. Em 8 graus a gente tem respostas muito rápidas, então aumenta a hemoglobina, porque ele passa a demandar mais oxigênio. Ele mostra a hiperglicemia, ele precisa de mais açúcar, ele precisa de mais energia. A hiperglicemia é causada pela quebra do glicogênio lá do fígado, então vamos lembrar lá da bioquímica, biologia celular e tal. E aumenta a superóxido dismutase muscular, que é uma enzima do sistema antioxidante, e aumenta a atividade da citrato-sintase, que é uma enzima lá do ciclo de Krebs. Lembram do ciclo de Krebs? Só que isso, todas essas reações aqui, elas não são suficientes, elas não compensam o efeito letal do aumento da temperatura. O bicho morre. Eles morrem, em 8 graus, eles morrem em cerca de 5 a 6 dias, tá? Em 4 graus, o animal demora para responder. Ele vai ter respostas lá depois de 30 dias, mais ou menos. Que a gente vê, então, aumento da hemoglobina, ele vai precisar de mais oxigênio, porque com o aumento da temperatura, aumenta a taxa metabólica. Ele acelera o metabolismo, que nem com a gente. Quando o corpo esquenta, a gente precisa de mais energia, de mais oxigênio. Mesma coisa com esses animais. Então, ele aumenta a hemoglobina para poder aumentar a disponibilidade de oxigênio. Ele começa a queimar proteínas musculares, então a quantidade de proteína nos músculos diminui para produzir energia, para produzir ATP, e aumenta a LDH hepática. A LDH, ela é a enzima que está no final da glicólise. Lembram da glicólise? A primeira etapa lá da quebra da glicose. A LDH, ela faz a conversão do lactato para piruvato ou vice-versa. Ela faz a reação inversa também. Com o aumento da LDH, a gente acaba percebendo que aumenta o metabolismo anaeróbio. Ou seja, ele começa a fazer fermentação lática para dar conta da demanda energética que ele tem, por conta do aumento de temperatura, porque não tem oxigênio suficiente. Só vai ter oxigênio suficiente depois que ele aumentar a quantidade de hemoglobina. Aí que ele começa a se adaptar melhor a essa temperatura mais alta, tá? No caso da defesa antioxidante, aparentemente tem uma resposta rápida, só que, como a gente analisou só uma enzima, acabou ficando uma questão ainda um pouco em aberto, então precisava de análises mais detalhadas, certo? Então, do meu trabalho de mestrado foi basicamente isso que a gente tirou, certo? E, bom, a gente vai para a Antártica, a gente trabalha muito, a gente pesquisa, a gente passa muito frio e a gente faz mais o quê? A gente faz guerra de bolinha de neve, lógico, é bem divertido fazer guerra de bolinha de neve, garanto para vocês. Se um dia puderem fazer, façam. A gente trabalha muito aqui, estamos nós 4 do laboratório, dissecando peixe, então, duas trabalhando em cada peixe ali ao mesmo tempo, tirando os órgãos, porque tem que ser rápido para não perder as propriedades, né? A gente tirava amostra de vários órgãos e colocava no nitrogênio líquido na área. A gente tira muita fotografia, né? Então, todo mundo vira muito fotógrafo. A gente cozinha, então a gente tem um cozinheiro que faz a comida pra gente durante a semana, mas no domingo é a folga dele. Então, no domingo a gente cozinha e eu caí de serviço em um domingo e a gente estava lá cozinhando. Eventualmente o pessoal entra na água, sim. É gelado pra caramba, eu não cheguei a entrar. Nesse dia, foi um dia que eu acabei indo dormir mais cedo e tal, o pessoal entrou na água. Mas todo ano tem um grupo que acaba entrando na água e tal, entra, sai e corre para dentro da estação de novo para esquentar. A gente brinca na neve, então quando tem neve, né? A gente brinca bastante na neve e tal. Tem a padaria dentro da estação, a gente faz pão e tal. A gente faz caminhada, então tem morros, né, na parte de trás da estação, a gente sobe esses morros quando é possível, com acompanhamento do alpinista. Aqui, de novo, pulando na neve, isso aqui é bem legal de fazer, parece piscina de bolinha. Aqui, mais foto, esse aqui é um marco que existe perto da estação, que tem a distância para várias cidades do mundo. Tinha até a foto a plaquinha com a distância para Londrina, bem legal. Depois eu mando os slides para vocês podem ver em tamanho maior. A gente canta no karaokê, então, como eu falei,
A gente é ser humano, a gente tem que se divertir. Então, chegava no fim de semana, a gente sempre fazia alguma reuniãozinha, alguma coisa, era comum a gente brincar de karaokê. Era legal, e eu sempre estava cantando. Me chamem para o karaokê quando acabar a pandemia. A gente jogava um jogo, que era um jogo parecido com Ludo, que o pessoal russo ensinou para a galera lá, então todo mundo jogava, era bem, bem bacana. E a gente saía, às vezes, caminhar sem subir em morro, né? Saía caminhar, saía passear um pouco para espairecer, porque, né, isolamento, gente. Vocês estão ligados como é que é, certo? Infelizmente, em 25 de fevereiro de 2012, um incêndio destruiu cerca de 80% da estrutura da estação, tá? Então, toda essa estrutura aqui que vocês estão vendo na foto foi destruída pelo incêndio. Então, 60 pesquisadores, militares e civis da Marinha. Nós vimos, então, a nossa casinha verde, né, onde a gente acaba morando por um pequeno período, ser totalmente consumida pelo fogo. A gente acaba tendo a estação como casa porque tudo é muito intenso, né? Tudo é muito novo, tudo é muito legal, tudo é muito divertido, então você se apega muito àquele lugar e ver esse lugar pegando fogo é indescritível, assim. Mais triste ainda foi perder 2 amigos, né, o Santinho e o Carlos Alberto, que eles deram as vidas tentando apagar o incêndio. Eles acabaram morrendo na tentativa de apagar o incêndio. Aqui, à esquerda, vocês estão vendo o Santinho, o segundo-tenente Roberto Santos, e aqui o segundo-tenente Carlos Alberto. Então, sempre que eu faço a palestra, eu dedico esse trabalho a esses 2 heróis, a esses 2 militares, porque em honra da memória deles, a pesquisa antártica brasileira não pode parar, certo? Então, obrigada pela atenção, gente, desculpa passar um pouquinho aí do tempo, é sempre um pouco empolgante demais. Se tiverem perguntas, estou à disposição, muito obrigada. Valeu, Nádia, obrigado. Quase uma viagem para a Antártica, né? Mentira, né? Estamos longe ainda, mas conhecer assim mais de perto, alguém que foi, que vivenciou, que nos conta com tanta propriedade como é a coisa lá, como funciona a coisa lá, é muito legal mesmo, né? Então, acho que mata a curiosidade nossa e de muita gente. Muito bacana ali todo esse resgate histórico que você faz, né, da história geológica também, da geografia da Antártica, e o mundo biológico lá, né? A gente tem a noção de que é um lugar desértico, mas não, é uma biodiversidade bastante interessante, né? Uhum. E a questão dos endemismos também, que você contou, toda uma fauna própria, que só vê lá, obviamente. Isso, claro que ocorre em várias regiões do mundo, mas a gente não espera tanto, de forma tão marcante, uma região tão gélida, né? Tão inóspita, e realmente é muito bacana. Então, vamos abrir a pergunta, pessoal. Fique à vontade para abrir o microfone e perguntar. Fique à vontade para escrever no chat também. A Natália está perguntando, eu tenho uma pergunta aqui, quanto tempo que você ficou lá? Eu fiquei 1 mês e meio. Era para ter ficado 2 meses, mas daí o incêndio interrompeu no meio a estadia. Mas eu fiquei 1 mês e meio lá. Beleza. Então, você foi, tinha ainda alguns dias para ficar, aí depois que a gente incêndio... ali pelo dia 10 de março, mais ou menos. E daí, quando deu incêndio, óbvio, né? Todo mundo teve que voltar, não teve o que fazer. Demorou alguns dias para vocês voltarem depois? Oi? Desculpa. Depois do incêndio, demorou alguns dias para voltar? Claro, demorou alguns dias, né? Como é que vocês se viraram entre o incêndio? Não, a gente voltou praticamente no mesmo dia. O incêndio começou de madrugada, do dia 25. Os militares passaram a noite inteira tentando apagar o incêndio, os pesquisadores nem podem ajudar, a gente é treinado para não fazer nada que nos coloque em risco, né? Uhum. E daí, quando amanheceu o dia, o nosso azar, um dos grandes azar aí da situação, foi que 25 de fevereiro, a noite já é bastante longa. Então, já tinha umas 8 horas de noite, mais ou menos.
E nenhuma embarcação, nem helicóptero pode sair na Antártica. Então a gente não podia receber ajuda de ninguém, porque foi de noite. O pessoal da estação polonesa estava vendo a nossa estação pegando fogo, eles não podiam fazer nada. Então, quando começou a amanhecer, os poloneses chegaram com os botes para ajudar se tivesse alguém ferido e tal. Inclusive, eles levaram um militar que estava ferido. Mas eles, antes disso, não puderam fazer nada. Aí, quando amanheceu, o pessoal do Chile deslocou uns helicópteros para tirar a gente de lá. A gente foi tudo meio amontoadinho no helicóptero. Um helicóptero que era para umas 4 pessoas, acho que foi umas 8. Não foi muito confortável. E aí já conseguiram um voo argentino que estava saindo da base chilena para o Chile. Daí, isso tudo no mesmo dia, assim, em questão de horas. Aí a gente ficou, acho que um dia só no Chile, porque daí tinha a questão dos nossos documentos. Mas o chefe da estação tinha conseguido pegar os nossos documentos, então não teve problema diplomático nesse sentido. Uhum. E daí já conseguiram mandar um voo do brasileiro mesmo para tirar a gente do Chile e trazer para o Brasil. Quase todo mundo voltou com a mão abanando, assim, não conseguiu pegar nada do que era seu. Eu, por sorte, consegui pegar meu computador, que é o mesmo até hoje, e a minha câmera. E só. E a roupa do corpo, assim. A maioria do pessoal voltou com a roupa do corpo. Foi bem... E daí, assim, a gente saindo de lá super frio, chegando 25 de fevereiro, no Rio de Janeiro, calor 40 graus. Só com uma roupa. Nossa, com a mesma roupa. Nossa, gente, aquilo foi terrível. Mas foi rápido, assim, o resgate. Pelo menos. Infelizmente, acabou deixando 2 militares mortos, né? E a estação inteira foi abaixo. Agora, né, então, recentemente foi inaugurada a nova estação, foi inaugurada esse ano. Tem uma série de reportagens, depois eu vou passar o link para vocês, que mostra toda a inauguração da estação, como que é a estação nova e tal, é muito legal, a estação nova é fantástica, é um projeto muito moderno, muito, nossa, maravilhoso, assim. Vale a pena ver, eu vou procurar o link dessa reportagem para passar para vocês verem, quem tiver curiosidade, é bem legal. E o bom é que hoje, então, a gente tem uma estrutura de ponta, assim, para pesquisar na Antártica. O problema é que não tem dinheiro para pesquisar na Antártica, mas isso é outro departamento, né? O que importa é que tem a estação. Tem até a pergunta da Mariane ali, no chat, se tem auxílio financeiro para ir. Tem auxílio financeiro. Então, a gente não paga nada para ir e ainda ganha dinheiro para ir. Basicamente é isso. Ai, mas ganha dinheiro, assim, tipo, ganha na loteria. Não. É que a gente é pago como pesquisador do CNPq. Então, a gente recebe diária de pesquisador. Para quem é só pesquisador básico, assim, né? Então, mestrando, doutorando, tal, recebe uma diária que não é muita coisa, mas já ajuda, né? E para quem é mergulhador, por exemplo, recebe uma diária bem maior, quem vai fazer trabalho de mergulhador. Os militares também recebem uma diária, tá? Então, todo mundo que vai recebe um valor de diária, e a gente não tem que pagar nada para ficar lá. Então, a estação é da Marinha, né? Quem vai em missão fica na estação, normal, a gente não paga para comer, não paga para ficar lá, nada disso. Mais perguntas, pessoal? E o Carlos Eduardo, ele está fazendo, na verdade, não é bem uma pergunta, é um comentário, né? Ele comenta aqui que imagina o quão é triste ver a casinha verde pegando fogo. Me fez lembrar o incêndio no Museu Imperial em setembro de 2018. Eu estava lá e vi o amor com que os cientistas tentavam salvar os objetos de estudo de uma vida inteira. E, na verdade, quem perde é toda a humanidade. São perdas irreparáveis, cada vez que se perde algum fator de estudo. E aí já... Olha... À vontade, quer comentar? Quando teve o incêndio do museu lá em... foi quando mesmo? 2018, né? 2018, setembro. Realmente foi, assim... Foi chocante, né? E poucos anos depois do incêndio da Estação Antártica, isso deixou muito escancarado o quanto a ciência não é levada a sério no país, né? O quanto a gente vai deixando para depois, deixando para depois. Então, sim, hoje a gente tem uma estação antártica brasileira fantástica, mas isso foi à custa de 2 vidas, de uma estação inteira perdida, e
de muita pesquisa parada ali por algum tempo. Isso não deveria ser assim, né? E, de fato, vocês estão começando agora na vida acadêmica, mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai se apegando ao nosso objeto de pesquisa, ao local onde a gente trabalha. Para a gente que é biólogo, a gente se apaixona por isso. Então, isso se torna quase que uma violência com o nosso coração quando essas coisas acontecem. Então, de destruir uma estação de pesquisa, destruir um museu, isso dói na nossa alma mesmo, assim, é realmente muito doloroso. A Lu perguntou se conseguiu aproveitar dados da pesquisa. A gente perdeu todas as amostras daquele ano, não sobrou nada. O meu mestrado foi salvo porque a minha orientadora já tinha prática nessa história de fazer pesquisa antártica. Ela me fez usar amostras que já tinham sido coletadas em 2009. Então, ela não deixava ninguém fazer trabalho com amostra por coletar ainda, porque é incrível a quantidade de cagada que acontece quando se trata de Antártica. Então, o incêndio foi só uma delas. Teve um ano que uma menina perdeu todos os dados do mestrado, que ela foi para lá, fez a coleta, tudo bonitinho, estava trazendo para o Brasil, ia vir de navio os dados dela. E desligaram a frigorífica do navio. Alguém foi lá, tipo, não tem nada aqui. E desligaram. Chegou aqui tudo descongelado e não dava para aproveitar mais nada. Então, foi... É o tipo de coisa, assim, não dá para arriscar. Então, a minha orientadora, ela já trabalhava nessa linha. Tipo, não, você vai fazer, mas você vai trabalhar com coisa que já está aqui no Brasil. Já está tudo certo, você já pode mexer nessas amostras. Porque essa logística de fazer a pesquisa na Antártica, planejar o experimento, coletar, trazer para o Brasil, é tanta coisa que pode dar errado que não se arrisca mais fazer sem um backup, assim. Gente, deixa eu só pegar meu poodle aqui, que ele quer muito um colo. Ele quer muito participar. Então, uma boa tática essa, né, Nádia? Porque você trabalha com dados que já foram coletados e vai coletar dados que outras pessoas vão trabalhar também, né? Muito bem perspicaz. Outra pergunta da Lu: o que mais te marcou em termos profissionais? Olha, nunca me fizeram essa pergunta. Eu acho que foi um divisor de águas, assim, na minha carreira aí como bióloga. Então, da Nádia, antes de ir para a Antártica e depois de ir para a Antártica. Tudo lá é muito grandioso, sabe? Então, você fica muito estupefato com a grandeza da natureza. De olhar para tudo aquilo, assim, e, cara, a nossa vida, ela é tão pequena, e daí você sai de lá com vontade de explorar todo o resto do mundo, porque tudo é muito interessante. Então, eu acho que, em termos profissionais, me fortaleceu muito enquanto bióloga, porque aí a gente vê que, cara, a gente está na profissão certa, e essa profissão é uma das mais legais do mundo, se não a mais legal, e assim, descortina um mundo de possibilidades diante da gente, assim, de estudar, de conhecer o mundo e tal. Então, eu acho que o que mais marcou foi isso, assim, de se apresentar essa gama de possibilidades que existe dentro da ciência, mesmo dentro da biologia. Bacana. Você acha que você falou que talvez seja uma das mais legais do mundo? Eu acho que é a mais legal, viu? E a gente, é tão bom fazer o trabalho de campo, né? A gente, às vezes, fica tanto dentro de laboratório, né? Quando está trabalhando com pesquisa, obviamente, né? Faz uma coleta para ficar trabalhando um baita de um tempão com aqueles dados, mas o trabalho de campo é realmente ímpar, né? Sim. Outro comentário da Lu: imagino a experiência incrível, a comunicação com outras culturas e modos de trabalhar a pesquisa, muito, muito legal. Assim, o jeito de trabalhar
é outra coisa, assim, é muita cooperação mesmo, assim, os países, em geral, se cooperam entre si, entre estações e tal, tem muito intercâmbio. Isso é muito bacana, eu vou procurar também o vídeo para mandar para vocês. Durante o período que eu estava lá, tinha um polonês, na estação polonesa, que estava fazendo um documentário, ele estava lá porque ele estava fazendo um documentário, tem uma parte do documentário lá que eu ofereço. Então, ele ia lá para a estação brasileira para conversar com a gente, para saber o que acontecia lá. Ele visitou outras estações e tal, para mostrar. Era um documentário polonês sobre pesquisa na Antártica, muito legal. E a gente trocava informação e tal. Nossa, isso é fantástico. A gente tinha muito contato com os argentinos, a gente tinha muito contato com os russos. Então, toda essa troca assim, é de uma riqueza que a gente encontra muito pouco em outros lugares, né? Não é muito comum. Então, realmente é sem igual, assim. Esse é o lado bacana de, por exemplo, né, pessoal mais jovem, né, uma dica, não sei se já fizeram, se vão fazer, mas aquela história de viajar e ficar em hostel, né, em albergues, né, que você conhece pessoas de várias culturas e as pessoas também têm interesse em conhecer a sua cultura, né? Não é só a gente que se beneficia, né? Então você vê o pessoal da Europa, sei lá, qualquer país da Europa também está interessado em conhecer a cultura do brasileiro, né? Como é. Tá. Então, é bastante bacana. E é barato, né? Hostel, e é muito legal em virtude disso, né? A Evelina está fazendo uma pergunta ali. Você já viu o canal do Gelo na Bagagem, canal Gelo na Bagagem, uma pesquisadora brasileira que fala de lá também. Não conheço, mas vou procurar. É bom essas iniciativas de divulgação científica. Tem uma associação, né, de pesquisadores polares, se chama APEX. Eles têm trabalhado muito a questão da divulgação científica sobre Antártica, sobre os polos e tal. Então, hoje a gente está num momento que tudo que divulgue o que cientista faz ou resultado de pesquisa científica é fundamental. Então, essa palestra, vou procurar esse canal, parece ser interessante, porque a gente está vivendo uma época de tanta negação da ciência, a gente vê cada afirmação esdrúxula, sabe? Que a gente, como cientista, a gente precisa desfazer isso. Alguma coisa aconteceu no processo que levou a isso. A gente precisa desfazer. Né? E se a gente não fizer, eles lá do outro lado é que não vão fazer. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito nesse sentido da divulgação científica. A Lu perguntou também se tem muitas pesquisas de outros países relacionadas à temática do trabalho. Tem sim, Lu, tem muita coisa. Tem o pessoal do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha, que trabalha bastante com essa questão da adaptação de peixe antártico, adaptação à temperatura e tal. Aqui no Brasil tem o pessoal da UFPR, né, do laboratório da professora Lucélia Donati, tem o pessoal de Taubaté, do professor Edson Rodrigues, que trabalha nessa linha. Tem o pessoal da USP também, que trabalha alguma coisa. Então, tem bastante coisa. E no exterior, nossa, tem muita coisa. O pessoal testando aí, tanto a parte da bioquímica, quanto a parte da ecologia, de testar a hipótese da adaptação desses animais. A gente está vendo que, na verdade, aquela questão de que eles estão num ambiente tão estável que eles não conseguem se adaptar, não é bem assim. Eles têm uma certa capacidade de adaptação. A gente só não sabe o impacto disso, por exemplo, para a reprodução ainda. Né? Então, o indivíduo até consegue sobreviver. Ainda precisa de estudo para saber impacto para reprodução, impacto para recrutamento de jovens, etc. Então, tem muita coisa para estudar ainda, né? Se eu pudesse, eu voltava sim. A Lívia Maria perguntou se eu tivesse oportunidade de voltar, eu voltaria. Se eu pudesse, eu super voltaria. Só que hoje em dia, toda a minha carreira, ela foi se encaminhando assim para outro lado, né? Desde que eu morava em Curitiba, desde que eu vim aqui para o norte do Paraná, por conta do Instituto,
foi ficando mais distante a possibilidade. Então, hoje eu estou no doutorado, estou na UEM, e vou trabalhar com uma coisa completamente diferente. Eu vou trabalhar com ecologia de morcego agora. Mas, assim, ó, a porta continua aberta, tanto para mim quanto para minha orientadora. A gente se dá super bem, né, até hoje, apesar de ser orientador. Às vezes, orientadores são pessoas que a gente fica um pouco, né, quem está fazendo TCC sabe. Mas a gente sempre tem essa porta aberta, mas como eu estava numa situação de que, putz, eu preciso fazer o doutorado, para fazer o doutorado em Curitiba ia ser muito complexo, muito complicado e tal, então eu resolvi fazer mais perto mesmo, e fui para a área de ecologia de morcegos, até porque eu adoro campo, adoro ir para o mato, e resolvi, bom, então eu vou unir o útil ao agradável, vou para ecologia de morcegos aqui. Bem legal mesmo, Diana. Olha, eu tô terminando aí de escrever meu projeto e tá ficando uma gracinha. Muito legal. Mas eu voltaria. Já tem um tema para a próxima palestra, já. Eu espero eu terminar o projeto e tá com as coisas um pouco mais embasadas, que dá para organizar assim. Tem muita coisa legal sobre... Eu estou trabalhando especificamente com a questão de redes, né, ecológicas. Então, nossa, tem muita coisa legal. É muito, muito fantástico. Vou lembrar disso, Diana. Será necessário. Pode deixar que eu vou lembrar de você. Mas se eu pudesse voltar para a Antártica, eu voltaria. Quem sabe num pós-doc, ou às vezes até em outro tipo de colaboração com o pessoal, aí a gente não consegue voltar. Mas se eu pudesse, eu super voltaria, nossa. Legal. A Lu faz um comentário aqui, né, que a pesquisa precisa sair da academia, né, e a gente vê, bom, desde que eu me formei, eu venho assistindo de forma bastante progressiva, realmente a divulgação científica aumentando bastante, né, É algo que, na verdade, eu acho que a gente até era formado para não sair, né, a gente era formado, talvez, para... A gente não via necessidade, ninguém nos despertava a necessidade da pesquisa científica sair da academia, né? De fazer divulgação científica, de alfabetização científica. Até a professora Mariana fez um texto sobre a necessidade da alfabetização científica nesse momento atual. Quer dizer, a necessidade sempre houve, nesse momento atual ela é revelada, né? É um texto ótimo, né? Na Biocontexto, recomendo aí para o pessoal, tá lá no Instagram, Biocontextos, e assim, mas é algo que a gente também está aprendendo a fazer agora, né, acho que eu mesmo, é algo que você não vê muita gente fazendo, e, inclusive, há novos meios, agora com o YouTube, né, a gente vê tanto divulgador científico bom, né, tantos canais legais, assim, o próprio, agora tá muito famoso, né, o Átila Yamarino, foi até no Roda Viva, né, e é um cara muito bom, um ótimo divulgador científico, tá? Ele fala muito bem, os vídeos dele são muito bem produzidos, né? Então, eu acho que é muito legal. E a gente tem que aproveitar isso mesmo. Mas também, como você falou, né? A gente acaba vendo a necessidade quando, nesses momentos atuais, começa a surgir ideias malucas, assim, né? Tipo, terra plana, faz frio no Nordeste, então umas coisas assim que revelam a necessidade mesmo de alfabetização científica, né? Antivacina, isso, né? Antivacinação, né? Um dia eu estava conversando com um professor, né? E ele comentou, pelo menos os terraplanistas não fazem mal, né? Ele comparou lá com aquele pessoal que fazia como é que era? Baleia azul, né? Tipo, tem pessoal, como se fosse um grupo também, né, que divulga a Terra plana, assim como divulgavam lá esse baleia azul. Falei, pô, mas não sei, porque assim, ó, a anticiência é muito danosa, e geralmente o terraplanista ele não está sozinho, ele vem junto com a geralmente o terraplanista é o último estágio da negação da ciência. Dificilmente o cara é terraplanista e não é antivacina,
dificilmente ele não é anti-aquecimentista, né? Então, assim, é um pacote de que pode ser que não fique muito claro aonde faz mal, né, o terraplanismo, mas a negação da ciência em si, né, fica muito mais claro, por exemplo, quando você vê gente fazendo campanha para ninguém tomar vacina, né, ou divulgando que um determinado remédio vai salvar a humanidade de uma pandemia, né? Tomara que salve, mas isso não quer dizer que as pessoas podem pegar a doença, né? Já que tem remédio, né? Por exemplo, ninguém pega uma doença, ninguém se submete a pegar uma doença porque tem remédio para ela, né? Não é bem assim, né? Mas, a Vanilla contando aqui. Mas é isso aí, gente. A gente tem que sair mesmo da academia, sair das nossas instituições e fazer a divulgação, né? E combater isso, né? Combater nem Sim. sempre de forma nem sempre é um embate direto, né? Esse combate, né? Combater a anticiência é divulgando a ciência, uma das melhores formas. Conversando muito com a comunidade e tal. Eu acho que essa onda recente, assim, de divulgadores científicos, como você falou, ela é fundamental para esse primeiro passo da gente sair da academia e ir para a rua. Sem esse tipo de movimentação, vamos lá, né? Às vezes é difícil até para a gente entender os papers. Imagine para o cidadão comum, sabe? Então, a gente precisa mesmo desse tipo de movimentação, porque a comunidade ela não vai vir por conta própria até a gente, né? A gente que tem que chegar nos nossos financiadores, porque a pesquisa no Brasil ela é financiada basicamente com dinheiro público, quem financia somos nós mesmos, né? Então, a gente tem que mostrar isso para a galera para fortalecer o nosso trabalho. Envolver a sociedade, né? A Lívia está fazendo outra pergunta. Não sei se você sabe, mas se os biólogos marinhos da Marinha vão para a Antártica. Dependendo do caso, sim. Porque a Marinha, ela faz trabalhos de pesquisa também, né? Então, dependendo do caso, eu acredito que sim. Se eu não estou enganada, esse pessoal vai acabar trabalhando, o pessoal que é da pesquisa da Marinha, mais nos navios, não tanto na estação, porque na estação o pessoal era bem mais, assim, burocrata, administração da estação e manutenção da segurança, né? Mas parece-me que sim, tem o pessoal da Marinha que são da pesquisa mesmo, trabalha lá, ou então às vezes até acompanhando outras pesquisas e tal, às vezes precisa do acompanhamento próximo da Marinha, é possível sim. Legal. Pessoal, mais perguntas, mais comentários? Alguém mais quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Bom, Nádia, acho que não. Então, gente, obrigada pela atenção, pela disposição de vocês aí de ver mais essa palestra, tá? Se quiserem me procurar, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp, alguns têm aí, principalmente o pessoal do 4º ano, pode me procurar, tira dúvida e tal. Vai estar disponível o vídeo e depois eu disponibilizo para a Luciana ou para o Daniel mandar para vocês os slides para vocês terem com vocês, beleza? Beleza. Nádia, muito obrigado, viu? Foi muito bom assim, a gente conhecer um pouquinho mais de um ambiente tão longe, tão inalcançável para a gente, né? E ver como o trabalho do biólogo ele é tão diversificado, né? Em termos de ambientes, em termos de as metodologias são as mesmas, né? Mas os ambientes variam tanto que como o nosso trabalho realmente pode ser interessante. Obrigado pela tua participação, tá? E obrigado para os alunos também que entraram, os outros professores que estão online aqui também, né?
Espero que a gente tenha tido aí hoje uma noite também legal de debate, né, de aproximação da ciência, do meio científico novamente. E até a próxima. Eu vou parar de gravar e vou pedir para vocês ficarem um pouquinho, que eu vou comentar algumas coisinhas com vocês. Não vou gravar o resto não, porque é umas coisinhas sobre a nossa